Imagine por um instante aquele momento silencioso em que tudo ao redor parece parar. É só você, seu coração batendo mais forte e a vida pedindo uma resposta que parece não chegar. Você respira fundo, coloca suas mãos juntas e no íntimo da sua oração surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de admitir. Será que alguém está ouvindo o que eu sinto? Será que essa dor, essa preocupação, esse medo, realmente chega a algum lugar? Talvez você já tenha vivido exatamente isso. Ou talvez esteja vivendo agora. Um luto que machuca, uma dúvida que insiste em voltar, uma solidão que ninguém percebe, ou até aquela sensação de fazer tudo o que pode. E ainda assim, sentir que nada parece se mover. Mas hoje nós vamos trilhar um caminho diferente. Um caminho em que a prática espiritual não é distante, complicada ou abstrata. Ela se transforma em algo vivo, forte e profundamente presente na sua realidade diária. Porque existe, sim, uma maneira clara e profundamente humana de compreender quando a sua oração está sendo acolhida pela vida. E acredite em algo importante. Mesmo que você não veja ainda, existe uma força luminosa dentro de você. Uma força que Nichiren Daishonin descreveu como o ritmo essencial do universo pulsando na própria vida humana. Essa força nunca desapareceu. Ela apenas espera ser despertada. Antes de avançarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se você já sentiu, em algum momento, que sua oração parecia não ter resposta, inscreva-se no canal, deixe o seu like e permita que esta comunidade te acolha. Aqui, ninguém caminha sozinho. Somos pessoas de todas as idades, histórias e desafios, unidas pelo mesmo desejo: reencontrar a esperança. Agora, respire fundo, porque nos próximos minutos, nós vamos mergulhar juntos na explicação mais profunda e transformadora sobre como a oração atua, como ela se movimenta dentro da sua própria vida e, sim, como você pode perceber quando ela está sendo realmente ouvida. Prepare seu coração. O que vem agora é um caminho de luz, clareza e reencontro com a sua própria força interior. Agora, abra o seu coração. Porque a partir deste momento, vamos ouvir as palavras de Nichiren Daishonin, como se ele próprio estivesse diante de você, falando, não a discípulos distantes no tempo, mas a pessoas reais. Pessoas como nós, que atravessam alegrias, medos, pressões, perdas e renascimentos. E imagine a cena: um mestre, exilado, perseguido, sem garantias de que estaria vivo no dia seguinte. E ainda assim, cheio de compaixão, pega o pincel, molha na tinta e escreve para quem sofre, para quem precisa de direção, para quem não sabe se será capaz de continuar. E então, como se estivesse olhando dentro dos seus olhos, ele diz: quando alguém recita com um coração sincero, a própria vida se move em harmonia com o ritmo da lei. Mesmo que os resultados não apareçam de imediato, saiba que nenhuma oração sincera deixa de ressoar no mais profundo da vida. Assim como a semente precisa de tempo para romper a terra, suas causas também florescerão. Acredite nisso a cada dia. Enquanto você ouve essas palavras, perceba, ele não está falando de teorias, nem de promessas vazias. Ele está falando de vida real, de transformação humana, de coragem para continuar mesmo quando a realidade é dura. Nichiren escreve como quem conhece o sofrimento, porque ele conhecia. E é por isso que ele fala com tanta firmeza, quase como se estivesse segurando a sua mão. Jamais duvide de sua dignidade. Aquele que persevera com sinceridade ilumina o próprio destino. Acredite profundamente na força que habita em seu interior. Quando você desperta essa força, a vida inevitavelmente responde. Essa carta, originalmente escrita para dar força a pessoas que viviam sob pressão, medo e incertezas, hoje chega até você, no exato momento em que talvez você também esteja procurando uma resposta. E aqui, juntos, vamos entender o que cada uma dessas palavras significa na prática, como elas se conectam com a sua vida.
como elas mostram de forma concreta e humana que as suas orações não se perdem no vazio, elas reverberam dentro da sua própria existência. Respire fundo. A seguir, começaremos a revelar a profundidade dessas palavras e como elas se manifestam no cotidiano de quem vive, ora e luta. Para compreender profundamente as palavras que acabamos de ouvir anteriormente, precisamos pensar juntos por um instante e imaginar o cenário real em que Nichiren Daishonin escreveu aquela carta tão firme, tão cuidadosa e tão cheia de compaixão, porque ele não escreveu aquelas palavras sentado em um lugar seguro, distante da vida das pessoas. Ele escreveu vivendo exatamente aquilo que muitos de nós sentimos quando enfrentamos momentos difíceis: incerteza, solidão, medo e, ainda assim, a determinação de continuar. Imagine um Japão marcado por doenças, pobreza, conflitos e instabilidade. As famílias tentavam sobreviver dia após dia, sem saber o que o amanhã traria. Homens e mulheres lutavam para alimentar seus filhos, preservar sua dignidade e manter um mínimo de esperança. O clima era pesado, tenso, muito parecido com o que tantas pessoas ainda sentem hoje quando carregam problemas que ninguém vê. E foi para esse povo, pessoas comuns, pessoas que sofriam, que Nichiren dedicou sua vida. Ele caminhava entre pescadores, agricultores, mães que enterraram seus filhos, homens que perderam o sustento, jovens cheios de medo do futuro. Ele não se isolou em templos, ele foi até onde a dor estava. E é isso que torna suas palavras tão especiais. Elas nasceram do contato direto com o sofrimento humano. Quando ele escreve que a vida responde à sinceridade da oração, ele não está oferecendo uma frase bonita. Ele está compartilhando uma verdade que ele mesmo vivia enquanto sofria perseguições, exílios, ameaças e incerteza quanto à própria sobrevivência. Imagine a cena. Ele sozinho, vigiado, desacreditado por muitos, mas determinado. Uma pequena lamparina iluminando o papel. E ele escreve para alguém que talvez estivesse em lágrimas, duvidando de si, sentindo exatamente o que tantas pessoas sentem hoje quando oram e não veem resultados. Cada traço do pincel carrega força. Cada palavra carrega compaixão. Cada frase é como uma mão estendida para quem está perdendo as forças. E é aqui que tudo ganha um novo significado. As palavras que ouvimos anteriormente não vieram de um mestre distante, vieram de um ser humano que conhecia a dor, que conhecia a solidão, que conhecia o peso do desânimo e que, mesmo assim, escolheu incentivar, fortalecer, orientar. Por isso elas chegam até nós com tanta potência, porque nasceram do coração de alguém que jamais desistiu das pessoas, mesmo quando o mundo parecia desistir dele. E quando você pensa nisso, começa a perceber algo muito profundo. O que ele escreveu naquela época atravessou séculos, não porque está num manuscrito antigo, mas porque conversa diretamente com o que você vive hoje, suas lutas, suas dúvidas, sua busca por respostas. E é justamente por entender esse contexto que conseguimos enxergar a beleza e a força desse ensinamento. É daqui que nasce a certeza de que a sua oração tem valor, tem peso, tem destino, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. E agora que entendemos o cenário humano por trás das palavras de Nichiren, chegou o momento mais importante: descobrir como esses ensinamentos se conectam com o seu dia a dia, com a sua vida real, com os desafios que você enfrenta, e como eles podem transformar silenciosamente o seu destino. Agora que entramos no cenário humano da carta e sentimos a dor, a coragem e a dignidade daquele momento, precisamos dar um passo ainda mais íntimo, um passo que aproxima esse ensinamento da sua própria vida. Porque o que Nichiren Daishonin deixou para nós não foi um texto para admirar, foi um caminho para viver. E talvez enquanto você me escuta agora, exista algo dentro de você que se pergunta: mas como isso se aplica ao meu dia a dia?
Como isso ajuda com a minha preocupação de hoje, com essa ansiedade que não passa, com essa dor que eu não sei mais como carregar? Respire fundo por um instante, porque agora vamos falar de você. Muitas pessoas acreditam que uma oração só é ouvida quando o resultado aparece, quando a situação muda, quando o problema se resolve. Mas Nichiren nos ensinou algo muito mais profundo, algo que talvez você nunca tenha percebido. A resposta começa dentro de você. Ela não vem de fora, ela não cai do céu, ela não depende do humor do universo. A primeira resposta é silenciosa, quase imperceptível. E acontece quando, mesmo cansado, mesmo machucada, mesmo cheio de dúvidas, você ainda encontra dentro de si a força para continuar. Sabe aquele momento em que você acorda e pensa: eu não sei como, mas eu vou tentar mais um dia? Isso já é uma resposta. Sabe aquele instante em que, mesmo sofrendo, você decide não desistir de si mesmo? Isso já é uma resposta. Sabe aquela sensação suave, quase frágil, de esperança que aparece de repente, mesmo quando nada parece melhorar? Isso também é uma resposta. Porque a espiritualidade não começa no milagre. Começa na mudança da sua própria determinação. E esse tipo de transformação não se compra, não se ensina em palavras. Ela nasce da sua vida, do seu íntimo, do seu coração. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza. Quando sua oração te devolve coragem, ela está sendo ouvida. Quando sua oração te devolve dignidade, ela está sendo ouvida. Quando sua oração te devolve esperança, ela está sendo ouvida. Mesmo que nada ao redor tenha mudado, ainda. E é justamente isso que Nichiren Daishonin queria que seus discípulos entendessem. Ele não prometeu uma vida sem dificuldades. Ele prometeu algo maior, que nenhuma dificuldade seria capaz de destruir a sua luz. E você sabe, quando uma pessoa descobre isso dentro de si, o universo inteiro começa a se mover. Pense por um instante na sua própria vida. Quantas vezes você passou por situações que pareciam impossíveis, e hoje, olhando para trás, percebe que se tornou alguém mais forte justamente por causa delas? Quantas vezes você achou que não ia suportar, e aqui está você, ouvindo esta mensagem, buscando luz, buscando crescimento, buscando sentido? Isso também é resposta. Isso também é movimento espiritual. Isso também é a sua dignidade despertando. E é por isso que, quando você ora, algo começa a se reorganizar na sua vida. Mesmo que lentamente, mesmo que de forma invisível. As circunstâncias mudam depois. Mas você muda antes. E quando você muda, tudo muda. E é justamente a partir dessa compreensão, dessa força interna que começa a despertar, que entra o próximo ensinamento de Nichiren Daishonin. Como transformar cada dificuldade, cada desafio e cada dor em um impulso para o seu próprio renascimento. E a partir de agora, é exatamente isso que vamos explorar juntos. Depois de tudo o que percorremos até aqui, depois de revisitarmos a sensibilidade da sua dor, a força silenciosa da sua oração e o ensinamento profundo que pulsa no coração desta carta, chegamos ao ponto que talvez seja o mais transformador de todos. Como transformar cada dificuldade, cada perda, cada dúvida, em impulso para o seu próprio renascimento. E eu quero te pedir algo agora. Respire fundo, bem devagar. Porque o que eu vou te dizer não é teoria, é vida real. É o que acontece dentro da sua própria alma quando você decide não se entregar. Veja como transformar a dor em impulso para o renascimento. A maior revolução humana começa no instante em que você olha para a sua dor de um jeito diferente. Não como um castigo, não como uma injustiça, não como um sinal de fraqueza, mas como um chamado. Chamado para despertar algo que estava adormecido dentro de você. Chamado para romper um limite que você carregava há anos. Chamado para revelar uma força que você nunca imaginou possuir. Nichiren Daishonin nos ensinou que as dificuldades não surgem para nos derrubar.
Elas surgem para revelar quem realmente somos quando decidimos enfrentar a vida com dignidade. E é aí que começa o seu renascimento. Quando, mesmo no meio da dor, você diz para si mesmo: eu não vou desistir. Eu não vou me diminuir. Eu vou me levantar outra vez. Essa decisão, esse instante, é o primeiro passo da sua revolução humana. A vida não muda de uma vez, mas você muda. E quando você muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. Vou te mostrar como cada desafio se torna um impulso. Talvez alguém te ensinou que dificuldade é atraso. Nichiren nos ensina o contrário. Dificuldade é impulso. Dificuldade é movimento. Dificuldade é combustível para a sua grandeza. Quando algo te machuca, você aprende compaixão. Quando algo te desafia, você desenvolve coragem. Quando algo te derruba, você descobre a sua capacidade de se levantar. E essa força acumulada, dia após dia, se transforma em luz. É esse processo que chamamos de revolução humana. A coragem de mudar a si mesmo, de dentro para fora, e permitir que o destino acompanhe essa transformação. Teu renascimento vai começar agora. Talvez você esteja passando por um momento difícil neste exato instante. Talvez exista uma preocupação te acompanhando há semanas, ou uma dor antiga que insiste em voltar, ou uma sensação de que nada muda, por mais que você se esforce. Mas escuta com carinho. A sua vida está renascendo agora. Sim, agora. Neste momento em que você escolhe ouvir algo que eleva o seu coração. Neste momento em que você decide continuar. Neste momento em que você dá mais um passo. Isso já é renascimento. Não espere o grande milagre para reconhecer sua força. O milagre começa nos pequenos movimentos da sua vida. Vou te mostrar um dos segredos para esta transformação. E é por isso que eu quero te dizer algo muito importante. Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa descobrir tudo sozinho. Aqui no canal, nós preparamos com muito carinho diversos vídeos que aprofundam exatamente esse processo de despertar interior. Vídeos que falam sobre coragem, esperança, dignidade, superação e sobre como construir, dia após dia, a sua própria revolução humana. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se alguma frase trouxe clareza, calma ou força, então eu te convido, com todo o respeito e carinho, se inscreva no canal. Clique no like. Deixe nos comentários qual foi a sua maior vitória. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Esses gestos simples permitem que esta luz chegue a quem está sofrendo em silêncio. E você se torna parte dessa corrente de esperança. A sua revolução humana não termina aqui. Ela começa aqui. E eu me sinto honrado por caminhar ao seu lado neste instante tão precioso da sua vida. Que você encontre paz, coragem e luz nos seus próximos passos. E que o seu renascimento seja profundo, bonito e verdadeiro. Nos vemos no próximo vídeo.